Jerusalém e o trono do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar. Rompeu a voz dos anjos nos céus a proclamar. Rompeu a voz dos anjos no Glória ao céu. Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Estamos nessa noite começando mais um programa, Momento Bíblico, diretamente nos estúdios da Sam Publicidade TV. TV essa que veio para abençoar, veio para fazer a diferença no nosso meio cristão, no nosso meio evangélico. Quero louvar a Deus pela tua presença em nosso meio, na vida de cada irmão que está conectado, através das plataformas digitais que está nos assistindo nesse momento, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo da Sam Publicidade e pelo site. Louvamos a Deus por tua vida, louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. E estamos aqui para ser abençoado e abençoar a tua vida. Seja muito bem-vindo nessa noite, porque hoje nós estaremos tratando um tema muito poderoso, muito essencial para a nossa vida cristã, para a nossa vida cotidiana. Sem esse tema que nós iremos abordar nos próximos minutos, não entenderemos melhor o que é nascer de novo na presença de Deus. Eu quero abrir esse programa orando ao Senhor, através da permissão de Deus, para que Deus abençoe esse programa e abençoe tua vida. Nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, queremos te agradecer por esse momento tão glorioso, pela tua permissão, pela tua graça, pela tua bênção e pelo teu Espírito Santo em nossa vida. Pai, abençoa cada vez mais essa missão, abençoa esta obra, com o teu poder e a tua graça. Abençoa os irmãos, os ouvintes que está nesse momento, através de todos os meios digitais, nos prestigiando com a tua audiência. Que o Senhor, através dessa tela, através dessa conexão, faça obras poderosas, obras gloriosas para o crescimento do teu reino. E assim nós pedimos em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo quem está chegando agora no programa Momento Bíblico. É um programa que tem com o intuito de trazer cada vez mais, elucidar cada vez mais a Bíblia Sagrada em nossos corações e nossas vidas, para que nós tenhamos um conhecimento pleno de vida na presença de Deus. É muito importante para nós entendermos que Jesus, Ele é o nosso Salvador, mas eu preciso entender que não é só isto. Ele é o nosso Salvador e eu preciso estar com Ele constantemente. E o tema de hoje nós iremos tratar como nascer de novo na presença de Deus. Será que eu preciso sempre nascer de novo? Será que eu preciso sempre nascer de novo em nossa vida? Será que eu preciso cada vez mais pensar por que é necessário, o objetivo de eu nascer de novo na presença de Deus? Mas alguém pode até dizer, mas eu tenho tanto tempo de evangelho, tenho tanto tempo na caminhada, eu já me batizei nas águas, então eu já nasci para Jesus. Outras pessoas pensam que nascer de novo é ser batizado com o Espírito Santo. Como diz João, após mim virá outro que batizará com fogo. Outras pessoas pensam que nascer de novo seria voltar de uma vida que outra hora estava com Cristo e voltou aos pés do Senhor. E nós vamos ver na Bíblia Sagrada o que a Bíblia nos ensina em relação a isso. O que ela tem para nos mostrar, para nós entendermos essa profundidade de estar uma vida de renascimento ao Senhor. Interessante, irmãos, que quando nós estamos essa visão de nascimento, nós somos renascidos em Cristo. E quando nós somos renascidos em Cristo, nós adquirimos cada vez mais uma profundidade de conhecimento pleno da graça, da virtude e da presença mútua do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossas vidas. É muito bom saber que através desses itens fundamentais, através dessa espiritualidade da Trindade em nossa vida, nós iremos ter uma vida próxima. Às vezes a gente fica pensando como seria essa espiritualidade de que Enoque teve, de que Elias teve e de que tantos homens e mulheres de Deus que a Bíblia Sagrada nos ensina e teve uma profundidade de espiritualidade, de aproximação diante do Deus Pai Todo-Poderoso. Desde o Velho Testamento nós encontramos personagens bíblicos de pessoas que entregaram a sua vida plenamente ao Senhor.
Sabemos, irmãos, que o mundo é difícil, os dias são maus e complicados, mas quando nós estamos com Jesus, todas as coisas são trabalhadas pelo Senhor. Ele permite tantas coisas em nossa vida, mas o importante é saber que Deus está sobre todas elas, porque nós temos a capacidade de ter isso dado por Deus. E se Deus nos deu, é porque somos capazes de realizar. Somos capazes de contribuir para o crescimento do reino, contribuir para o crescimento da obra do Senhor. E com certeza, como diz João no capítulo 12, que o nome do Senhor seja glorificado através de nossa vida. Vamos ver um versículo da palavra de Deus? Observe na palavra de Deus, em Isaías, no capítulo 43, no versículo 19. Observe bem na sua palavra, na tua Bíblia aí na palavra. Eis que farei uma coisa nova. Uma das coisas que faz com que nós estejamos renascidos na presença de Deus é saber que Deus sempre faz coisas novas. Deus não trabalha com coisas somente velhas. Deus, ele transforma as coisas velhas para coisas novas. E sairá a luz, porventura, não sabereis? Eis que porém um caminho do deserto e rios de ermo. Quando você pega esse versículo que está aí na tela, você começa a esmiuçar ele para entender as chaves do versículo. Vamos fazer uma pequena exegese aqui. Aí quando você começa a entender esse versículo, eu marquei aqui umas partes desse versículo para nós entendermos o que Deus está falando através da sua palavra. Na Bíblia diz, Isaías capítulo 43, versículo 19, que Deus, além de fazer coisas novas, por quê? Porque dentro de nós, quando nós estamos com Ele, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, sairá a luz. Faz uma conotação daquilo que Deus falou, que nós somos a luz do mundo. Então sairá a luz. Faz uma referência em Isaías, no capítulo 60, que diz, levanta-te e resplandece, porque já vem nascendo a luz sobre ti. Glórias a Deus. Então sairá essa luz. Que luz é essa? É a luz de Deus. É a luz do Espírito Santo. É a luz em Cristo. Que porventura nós não sabemos nesse momento. Aquele nascimento que nós entregamos à nossa vida, seja no batismo das águas, seja no batismo com o Espírito Santo, seja uma vida cotidiana ao Senhor, o que nós vamos entendendo? Que Deus trabalha em nós, no nosso caminho. Deus prepara todas as coisas no nosso caminho. Um caminho de deserto, um caminho de dificuldade, mas nesse caminho de dificuldade, Deus faz ser esclarecido todas as coisas. Glórias ao nome de Jesus. Aí vem os rios e os ermos, ou seja, é a nossa caminhada cristã na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí quando nós vamos percebendo isso, nós vamos entendendo que Deus, ele trabalha na nossa vida de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa. Eu preciso ter uma visão sobre isso. Qual é essa visão? A visão revelada pelo Espírito Santo, a visão revelada pelo Senhor. A palavra nos ensina, nos instrui, mas o entendimento, mas a compreensão vem do discernimento da palavra através do Espírito Santo. É importante para nós cristãos termos, diante da nossa caminhada, o revestimento e o discernimento do Espírito Santo. Você pode ser muita coisa na obra de Deus. Você pode ser um grande obreiro, que você estudou, que você se formou, que você dirige igreja, que você é um líder de um grupo. Você pode ter todas essas coisas que Deus deu na tua vida. Só que se você não tiver o discernimento do Espírito de Deus, se você não tiver a graça na tua vida, jamais você vai entender o que é ser renascido pelo Senhor. Renascido pelo Senhor, eu vou atingir uma profundidade de uma camada espiritual tão forte, tão sublime, que Deus vai se agradando. Que coisa boa! Quando Deus olhou para Jesus, lá no batismo dele, diante de João, a voz do céu bradou e disse: eis o meu filho amado a quem me comprazo. Ou seja, eis aí o meu filho a quem me alegro, a qual eu me sinto feliz. E a Bíblia também nos reforça dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós estamos caminhando, se você está caminhando, é porque a alegria do Senhor é a tua e a minha força. Então, a alegria de Deus, ela é produzida em força para a igreja, para ser fortalecida. A alegria de Deus é produzida para que a igreja caminhe avante contra os dardos inflamáveis do inimigo, contra as adversidades espirituais, contra uma sociedade que rejeita a igreja, contra todas essas coisas. Então o revestimento, a fé da igreja, de todas as coisas e nas lutas espirituais, é
a igreja que está sempre renascendo no Senhor. É uma igreja que está sempre atingindo camadas espirituais poderosas. E é uma bênção, é uma vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, desse versículo, sairá luz sobre você. Por quê? Porque Deus fez coisas novas. A Bíblia diz que nós estávamos no flagelo dos nossos pecados. Estávamos no lado do charco, do lodo do pecado. Mas Deus estendeu a mão dele e nos tirou de lá com mão forte. E nos fez uma nova vida, uma nova criatura. Glórias ao nome do Senhor. Por que ele fez isso? Porque Ele nos ama. Nos chamou para ser vencedor. Nos chamou para atribuir as vitórias e as bênçãos de Deus. Esse é o projeto de Deus para a igreja. Deus não tem projeto falido para a igreja. Deus não tem projeto destruidor para a igreja. Tem gente que reclama, que diz, mas Deus está permitindo para que seja dessa forma, ou o meu ministério é dessa forma. Tome cuidado e reveja o que está acontecendo. Abre os seus olhos espirituais e contemple o que está acontecendo para você atingir as camadas das imperfeições e as camadas das perfeições de Deus. Quais as camadas das imperfeições? A minha, a nossa, a humana, aquela que são as lutas, as adversidades e as dificuldades que todo ministério enfrenta, que todo cristão enfrenta. Mas aquele que está revestido de Deus e sempre nascendo, crendo nesse novo nascimento, que não é da água, mas é do Espírito, esse sim é revestido pelo poder que há no Senhor. Vamos para o próximo versículo? Quando nós encontramos uma palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor, Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, é a parte 2 aí. Olha o que está escrito aí na tua palavra. Fui crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo dizendo para os irmãos de Gálatas. Fui crucificado com Cristo e vivo. Não mais Cristo vive em mim. Não mais eu, desculpa, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então observe as chaves desse versículo que está escrito. Primeiramente, ele foi crucificado em Cristo. Ele morreu para o mundo para ter vida e vida com abundância. Não é assim? Ele morreu para as coisas velhas da velha criatura. Agora ele é uma nova pessoa. Uma nova pessoa de uma forma de falar, uma forma de pensar, uma forma de agir. E Deus vai se agradando. Por quê? Houve um nascimento. Houve uma nova compreensão, um novo entendimento. Aí ele entende. Por que isso aconteceu em mim? Aconteceu porque Cristo agora está vivendo em mim, na minha vida, na minha história, na minha casa. Aí quando Cristo vive em mim, eu não vivo mais. O apóstolo dizendo, nos ensinando, a minha carne não vivencia mais. Ainda que ela tenta se manifestar para o erro e para o pecado, diante de uma herança adâmica, mas Jesus, tudo se fez novo. Então ele vai nos trazendo uma nova vida, um novo conceito de vida. Ele não vai olhando para os problemas da vida e vai se desesperando. Por quê? Cristo vive em mim. Ele não vai olhando para as adversidades e vai se preocupando. O que acontece nos dias de hoje, que nós vejamos muito em várias pessoas que servem a Deus, eu vejo um momento que as pessoas estão muito desesperadas pelos acontecimentos, pelas situações da vida. Eu vejo um momento que as pessoas estão muito preocupadas com as situações que estão vivendo. E deixando às vezes de crer que Deus, Ele é o nosso provedor, esquecendo de rever conceitos bíblicos que Deus diz que Ele é o nosso protetor. Ele é aquele que providencia todas as coisas. Mas é uma luta de movimentação de fé, para que eu, através dessa fé, eu venha atribuir para Deus um trabalhar de Deus profundo na minha história, na minha vida. Sabe qual é o propósito de Deus para mim e para você? Glorificar o nome dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esse é o propósito maior de Deus. Não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa o que você está fazendo. Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que quando nós olhamos para que a parte-chave do versículo, nós vamos entendendo, além de Jesus, Cristo, viver, nas palavras que o apóstolo Paulo disse, nós vamos entender que quem é esse Cristo? Não é um Cristo comum, não é um Cristo feito por mãos humanas, não é um Cristo feito de uma teoria ou de uma filosofia, é o Cristo vivo.
É aquele que despiu de sua glória para nos dar vida e vida com abundância. É aquele que se fez como um homem de dor. Ele não olhou para as situações, mas foi até o fim, abrindo mão da sua glória, porque a Bíblia diz que ele despiu de sua glória no seu trono de glória, para que todos nós pudéssemos ter a oportunidade de estarmos hoje dizendo glórias ao Senhor nas alturas, revendo o sacrifício de Cristo, revendo a obra redentora do Senhor Jesus. Isso é ter uma visão de nascimento, uma visão cristocêntrica. E vivemos um tempo, irmãos, que muitos estão na igreja e perderam essa visão cristocêntrica. Não sabe mais o que é isso. Perderam essa visão cristocêntrica num culto, perdeu essa visão cristocêntrica no ensino, perdeu essa visão cristocêntrica na sua caminhada, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, na sua vida sentimental, perdeu a visão cristocêntrica. Ou seja, Deus me fez uma nova pessoa, uma nova criatura, porque o meu nome, o teu nome, você crê que está escrito lá no livro da vida, lá no céu, que ninguém pode chegar perto, a não ser o próprio Cordeiro para desatar os próprios selos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o próximo versículo, glórias ao nome de Jesus. Quando nós encontramos uma situação interessante na Bíblia, a Bíblia ela é recheada de palavras que nos trazer um novo comportamento, uma nova história viva na presença do Senhor. No João, no capítulo 3, versículo 3, nós sabemos, todo mundo conhece esse versículo, que ele é bem utilizado, né? Útil dentro das igrejas, dos ensinos, quando fala de nascer de novo, mas a Bíblia tem muito mais do que isso, do que esse encontro de Nicodemos e o Senhor Jesus, que ele respondeu ao Senhor: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Observe que as palavras-chave da exegese desse versículo, você vai encontrar duas palavras: verdades. Ou seja, Jesus, ele é a verdade. Ele fala da verdade. Então, é a verdade junto com a verdade. Ninguém pode ir contra a verdade a não ser a própria verdade. Então, Jesus, ele é a verdade. Então, ele fala verdade sobre ele, que é a verdade. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele já se afirmou dessa forma. Então ele fala dele si próprio, porque ele fala: eu falo com a verdade, que é a palavra, porque eu sou a verdade viva, eu sou a justiça de Deus viva, e justiça é verdade. Louvado seja Deus. E ele é o verbo. João, no capítulo 1, diz: o verbo estava com nós. Então o verbo é a verdade, porque é palavra, o verbo é palavra. Então, se os dois faz essa ligação de verbo e verdade, falando de si mesmo, Jesus, ele fala para Nicodemos: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, não é nascer fisicamente, não é de uma forma biológica, é nascer da água viva, é nascer do Espírito. Tem muita gente que precisa, eu preciso todo dia nascer do Espírito. Eu preciso me revestir do Espírito, porque a minha natureza, ela sempre vai inclinar para o erro e para o mal. É interessante que nós observássemos isso e entendêssemos que, como é proveitoso, fundamental, estar todos os dias e todos os momentos tentando nascer de novo. É difícil, porque é uma luta, uma guerra. A luta não é contra a carne e o sangue, é contra as hostes espirituais malignas nas regiões celestiais, que tentam nos destruir e fazer com que eu e você não alcance a salvação eterna. Aí ele fala uma coisa interessante, que se a verdade não estiver em mim e em você, eu jamais, de hipótese nenhuma, vou alcançar o reino de Deus. Então, para eu alcançar o reino de Deus, não é eu me expressar muito bem num púlpito. Para eu alcançar o reino de Deus, não é eu expressar muito bem num bom ensino. Para eu alcançar o reino de Deus, não é eu ter uma boa oratória, uma boa exegese, uma boa hermenêutica, um conhecimento teológico profundo. Sabe o que é essencial para ter o reino de Deus? Nascer de novo, ter uma vida abençoada na presença do Filho e do Pai e do Espírito Santo.
quando nós temos essa vida abençoada, e quando eu falo abençoado, eu não estou falando de riquezas materiais, eu não estou falando de posses, eu estou falando de riquezas espirituais, eu estou falando de uma profundidade de aproximação íntegra diante de Deus. E quando eu vou me aproximando disso através desse renascimento, aí o que vai acontecer? Deus vai me vendo como um filho diferenciado. Como que pode acontecer um filho diferenciado? Mas nós não somos todos iguais na presença de Deus? Comprado com o mesmo sangue? Sim, somos. Mas percebe que na igreja, na vida cristã, sempre tem uns mais abençoados do que o outro. Por que isso acontece? É fácil de entender. Porque cada um tem o seu método de busca. Cada um tem o seu jeito de estar na presença de Deus. Cada um tem o seu esforço. Não só o esforço porque estudou, porque trabalhou, mas é um esforço espiritual que faz a diferença. Talvez aquele busca muito mais do que eu, do que você. Talvez você busca muito mais do que eu, do que outros. E Deus vai vendo todas essas coisas. Esse esforço ministerial, esse esforço espiritual, Deus vai registrando e vai se alegrando. Então eu tenho que produzir isso para Deus, para que Deus me veja como um filho amado, como um filho diferente no sentido de aproximação, diferente no sentido de comunhão com Deus. Porque se todo mundo é filho, toda a família de Deus tem que ter a mesma visão, não é verdade? Se não tiver a mesma visão, alguma coisa está perdendo no meio do caminho. Vamos contemplar mais um versículo da palavra de Deus? Quando nós observamos em João, capítulo 3, versículo 5, Jesus, ele respondeu outra vez: na verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, na exegese que eu tinha marcado aí, regeneração, diante de um substantivo feminino, você vai ver que é uma forma de reforma para que o sentido de melhorar, uma renovação moral e espiritual. Eu preciso ter uma vida moral e espiritual melhorada diante de Deus. Não é só apenas ir para a igreja, bater palma, dizer glória a Deus, aleluia, andar com a Bíblia, a melhor Bíblia que você possa adquirir e estar com ela nas tuas mãos, você ensaiar louvores e não tropeçar na letra dos louvores. Isso é apenas uma introdução. Isso é apenas um começo de uma vida cristã abençoada. Isso é apenas um começo de uma vida renascida em Cristo. E quando nós temos uma vida renascida em Cristo, aí vai acontecendo isso aqui, ó. A água e do Espírito vai, trabalhando. Jesus, ele disse uma coisa interessante: aquele que crê em mim verá fluir dentro de seu ventre a água viva. O que é isso? O meu interior, a minha mudança, o meu corpo precisa ser transformado, precisa ser trabalhado pelo poder que há nas virtudes do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo trabalha me convencendo do meu erro e do meu pecado, para que eu não erre, para que eu não venha tropeçar diante do Senhor. E a palavra de Deus vai me instruindo para eu conhecer a verdade que é Cristo, a verdade de Deus. Vai me instruindo para que eu tenha um entendimento pleno da sabedoria revelada para mim e para você, para que você entenda: Deus fala assim, Deus requer dessa forma, Deus abençoa dessa forma, Deus nos instrui dessa forma. E aí quando Deus ele nos instrui dessa forma, nós vamos tendo os milagres acontecendo na nossa vida. Quanto tempo você está orando? Hein? Quanto tempo você está orando pedindo para Jesus fazer alguma coisa? E você precisa dessa resposta. Você precisa dessa resposta na tua vida. Aí o que acontece? Quando você está orando, parece que o tempo está passando. E o tempo vai passando e nada vai acontecendo. E quando nada vai acontecendo, é aí onde Deus ele quer contemplar em você a tua persistência. Primeiro, que qualidade de oração que você está tendo? Qual é a qualidade de culto que você está prestando? Qual é a qualidade de ensino que você está absorvendo e você está transmitindo? Qual é a qualidade de comportamento que você está tendo na presença de Deus? Isso faz uma grande diferença, você sabia? Faz uma diferença enorme. Por isso que às vezes, na casa de Deus, uns são mais e uns são menos. Não é porque Deus é indiferente, é porque Deus abençoa aqueles que têm propósito.
Deus abençoa aqueles que estão focados na obra, focados no crescimento do reino. Então Deus faz ser abençoado. Deus faz surpresas poderosas e gloriosas, maravilhosas. Por quê? Porque o crente está esperando no Senhor. Mesmo com situações difíceis, mas ele está aguardando no Senhor. O famoso Salmo 40, né? Esperei com o Senhor, Ele ouviu e atendeu meu clamor. Mas há situações que a gente quer ir lá para o Salmo 70. Senhor, apressa-me, Pai, me ajudar. Está difícil a caminhada, está difícil a situação, mas aí o tempo vai passando e você vai pedindo para apressar e você vai entendendo que pedir para apressar não vai resolver. Aí, se você não tiver com o seu psicológico, a sua estrutura espiritual revestida e renascida no Senhor, você vai lá para o Salmo 13, que diz: Senhor, até quando? Até quando eu vou ficar nessa situação? Aí Deus manda para a gente ir de novo para o Salmo 40. Espera, porque o tempo certo vai acontecer. E esse tempo, essa trajetória, esse procedimento de esperar entre o Salmo 40 para o Salmo 70, aí eu volto, eu vou regredindo para o Salmo 13, é onde que você precisa ter discernimento espiritual. É onde que você precisa ter um conhecimento espiritual da Bíblia para poder entender: Deus, eu estou entendendo que a sua palavra me ensina que todas essas coisas da minha vida não chega nem perto dos seus grandes propósitos para comigo. Não chega nem perto. Faz menção, irmãos, do quê? Que o Senhor separou vasos de barro para colocar dentro dele o quê? Preciosidades, as pérolas de Deus. Olha que coisa gloriosa. Sabe o que é isso? É você sentir o reflexo de ser uma pessoa nascida de novo, na presença do Espírito Santo, na presença de Jesus. Coisa boa é quando o livro das obras estiver cheio das obras que você fez perante o Senhor. É aquilo que eu disse: só ir para a igreja, todo mundo vai. Só estar na igreja, na casa, no culto, todo mundo vai. Tem gente que vai sem saber o que está acontecendo, sem ter uma noção real do que é aquilo, o que significa aquilo. Mas os renascidos, aqueles que sabem e entendem o que significa poder de Deus, o que significa estar debaixo de uma revelação de Deus, estar debaixo da graça do Senhor, sabe que você não está lá por seus próprios interesses, você não está lá por sua mera vontade, mas você está lá porque Deus quer te abençoar, e você está lá porque você ama a Deus e ama a sua palavra, e ama o sacrifício real que Jesus fez, ama o sacrifício genuíno de que Jesus realizou para que você tenha aquela oportunidade de estar na presença do Senhor. Vamos ver um outro versículo interessante. Nós vimos aí um primeiro entendimento, que foi o primeiro sentido desse nascer de novo, nos traz dois sentidos. Primeiro, escatológico, vindouro, futuro, a restauração de todas as coisas. Mateus capítulo 19, versículo 28, está escrito: Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. É o futuro, é lá na frente que é o poder da regeneração. O poder da regeneração espiritual, a mudança espiritual. Lembra que o apóstolo Paulo disse que nós seremos transformados? Olha que coisa gloriosa. Quando a gente pensa dessa forma, dessa questão transformado, a gente fica analisando uma seguinte coisa: que transformação é essa? Primeira coisa, Deus já está fazendo uma transformação de vida, nos tirou de lá daquela situação ruim e nos fez uma nova criatura, nos fez novo. Então, a segunda coisa é esse trabalhar do Espírito Santo para com a nossa vida, para que as coisas novas que Deus falou lá em Isaías, nessa profecia, venha estar hoje, no século 21 que nós vivemos, atuando. Todo dia, novidade de Deus tem para nós. Todo dia Deus faz coisas novas para a nossa vida. Você pode até pensar: mas parece que não. Mas sim, no mundo, no reino espiritual, Deus faz coisas novas em teu favor, em favor da tua vida e da tua casa. Se você está vendo, contemplando e crendo, é porque Deus está trabalhando sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E lá na frente, esse poder da regeneração. Glórias ao nome de Jesus. Quando olhamos o próximo versículo da palavra de Deus,
nós vamos ver o segundo ponto interessante sobre a regeneração. Né? Tiago, no capítulo 3, versículo 5, olha aí na tela aí. Não pelas obras da justiça que houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia, que nos salvou pela lavagem da... Olha o primeiro ponto, regeneração. Segundo ponto, renovação de quem? Do Espírito Santo. Então, olha só, primeiro, ele pelas obras da justiça, não a justiça humana, não a justiça comum, não a justiça própria. Porque eu sou uma pessoa boa, uma pessoa legal, sou uma pessoa que ajuda, sou uma pessoa que abençoa. Isso é obras próprias. Sua justiça, seu conceito. Mas não é pelo que você está fazendo que você vai entender que o nascimento e a salvação está baseado nisso. Mas é por onde? É segundo o quê? A misericórdia de Deus. É segundo o quê? A íntima compaixão de Jesus sobre nossas vidas, que nos tirou e nos salvou. E aí ele nos lavou, olha o versículo, pela lavagem da regeneração. Ou seja, ele nos regenerou com um novo conceito, uma nova filosofia de vida. Agora Cristo vive, reina em mim. Agora o Cristo vive, opera em mim. Agora o Cristo vive, trabalha em mim. Agora o Cristo vivo é aquele que executa todas as coisas para a glória ao nome dele. Então, através disso, eu vou contemplando e recebendo a parte 2 dessa parte C desse versículo, que se chama renovação. Que aí nós temos uma nova vida. A renovação da minha vida na presença do Espírito Santo. Nós não podemos ter uma vida, irmãos, de um crente velho. O que é um crente velho? É aquele que creu, mas o tempo foi passando, mas ele não evoluiu. Ele não mudou. Ele não foi mudado a sua vida espiritual. Ele não conseguiu conciliar ainda esse crente velho. Ele não conseguiu ser nascido novamente. Por aquilo que pareça, mas ele pode ser um obreiro, pode ser alguém de grande tempo na caminhada. Mas quando nós olhamos para esse perfil espiritual, para esse perfil ministerial, o que acontece aí? É o crente velho que o tempo passou, mas ele não evoluiu segundo as raízes do Evangelho, né? Segundo a palavra de Deus, diante de um mundo moderno, né? A pós-modernidade que nós estamos vivendo. Então, diante dessa pós-modernidade que nós estamos vivendo hoje, e o crente velho não consegue conciliar. Aí ele tem atitudes antigas querendo aplicar em modos atuais dos dias de hoje. Vai conseguir? Pode até tentar, mas vai ser difícil. Por quê? Vai bater de frente, vai ter conflito. Agora, quando numa situação de um velho crente, nós falamos do crente velho, agora observe, como é bom ser um velho crente, né, meus irmãos? Por que velho crente? Porque o velho crente, a visão dele é atual, mas ele não perdeu as raízes, ele não perdeu os ensinos, ele não perdeu os hinos da harpa. Os hinos da harpa estão dentro dele, está no coração dele, está estabelecido e marcado nele. E quando isso está acontecendo, esse velho crente, ele pode ser a pessoa que tem uma visão, um pensamento da época do nascimento do cristianismo, conhecimento do protestantismo, do conhecimento do pentecostalismo, mas ele vive hoje numa modernidade com a visão no céu, com a visão de reino, não a visão do mundo, não a visão de conciliação com que o mundo oferece ou tenta oferecer. Louvado seja Deus. E aí o que acontece? O crente velho, ele vive de esperanças antigas. Ele vive de quando ele pensa e para, mas quando Deus me usava naquela época era uma benção. Quando Deus me usava nas profecias era maravilhoso, era profundo, era glorioso. Mas não evoluiu, não deu mais vazão para que o Espírito Santo operasse de uma forma mais clara, de uma forma mais poderosa. Então o que acontece? Ele não cresceu ainda mais na graça e no conhecimento. Esse crente velho, ele só tem uma visão única. Sabe qual é a visão única dele? Tá bom, tá ótimo, o que eu tenho aqui tá bom, não preciso de mais nada. Deus está me abençoando, tá bom. Não é assim que funciona a caminhada cristã. Deus tem muito mais para nós. Enquanto você fica no tá bom, sabe o que está acontecendo? O ímpio está crescendo.
o ímpio vai tomando espaço. O ímpio não pode destruir a igreja de Deus, porque está escrito que as portas do inferno não podem contra a igreja do Senhor, não é verdade? Então, as portas do inferno não podem contra a igreja de Deus, isso é real. Então, se ela não pode, mas o ímpio, o crente velho vai perdendo espaço para uma sociedade pós-modernista. Agora, quando você tem um velho crente que é nascido pelo poder do Espírito e pela graça do Senhor, o que vai acontecendo? Mesmo que os acontecimentos do mundo vai vindo, ele não perde o foco da palavra. Ele não perde o foco nos acontecimentos. Ele não perde o foco nas profecias da palavra de Deus. E aí o que vai acontecendo? Ele consegue conciliar uma vida cristã abençoada. E ele vai crescendo com uma ética cristã, ele vai crescendo com uma ética ministerial, ele vai crescendo com uma ética sentimental, uma ética familiar, uma ética profissional. Todas essas coisas precisam ser trabalhadas. Uma hora a gente vai trazer algum ensino sobre essa questão de ética ministerial, ética profissional dentro de uma vida cristã e ética espiritual. Para quê? Para a gente entender o que a Bíblia tem para nos informar e nos ensinar perante isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós observamos o próximo conceito do próximo versículo, nós saltamos na palavra de Deus, primeiras cartas de Pedro, no capítulo 1, versículo 23. Glórias ao nome do Senhor. Abra a tua Bíblia e observe como é interessante. Sendo nós novos, gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para todos sempre. Olha a chave desse versículo. Primeiro, nós fomos gerados. Por quem? Olha a outra chave, palavra. E quem é a palavra? Viva. Olha aí na tela que está escrito. 3 chaves desse versículo importantíssimo. Primeiro, gerado. Segundo, pela palavra. E terceiro, vivo, que é Cristo Jesus. E através dessa geração que está em nós, novo, na presença de Deus, nós entendemos que essa vida cristã, essa vida espiritual, não é apenas de uma vida corruptível, mas é de uma vida incorruptível. Um nascer incorruptível pelo Espírito Santo. Uma coisa interessante que estáis lavado pela palavra, né? Aos irmãos do Nordeste, Deus abençoe. Estai banhado, né, irmão? Estai banhado, né? Coisa boa, né? Um sotaque regional em dizer, estou banhado. Então está banhado pela palavra, irmão. Banhado, cheio da palavra de Deus, cheio da incorruptibilidade, e Deus vai te dar vitória. Mesmo sabendo que nós, chamado para ser incorruptível, nosso visual humano, nosso conceito, nossa carne, vai lutar para que nós caímos e venhamos ter uma vida corruptível. Mas Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que a tua presença viva, sempre falando conosco, para que nós não caímos com erro. Salmo 119 diz, lâmpada é para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. O que é isso? É o brilho da luz para que eu veja um caminho iluminado, para que eu veja um caminho abrilhantado pelo Senhor, para que eu veja uma caminhada dirigida pela luz de Deus. E quando é a lâmpada para eu entender isso, eu não caio nos buracos da vida, eu não tropeço nas pedras das adversidades que tentam me derrubar, e eu só consigo olhar para a frente e para o alto, nem conseguirei olhar para os lados, porque o foco principal é a luz, é avante, é a frente. Aí eu não consigo olhar nem para a direita e nem para a esquerda, e muito menos para trás, porque para trás é regresso, para trás é uma vida de destruição, é uma vida de derrota. Mas quando nós olhamos para frente, o foco, o alvo, que é Cristo Jesus, somos mais, o que a Bíblia diz, somos mais do que vencedores. Romanos no capítulo 8, versículo 35, está escrito lá, o que me separará do amor de Deus? Será que é a fome? Será que é a nudez? Será que é a falta de dinheiro? Será que é a falta de transporte? Será que é a falta de vestimenta? É a espada? O que vai me separar do amor de Deus? Paulo, ele expressando dessa forma para a igreja de Roma. Aí ele completa fechando dizendo, nada vai me separar do amor de Deus. Nada dessas coisas. Sabe o que é isso? É uma pessoa que nasceu plenamente de novo. É uma pessoa que tem visão de ser renascido em Cristo. Renascido
pela palavra do Senhor. Isso sim é um foco abençoador, quando nós acreditamos que todas essas coisas da vida que tentam nos abalar o nosso psicológico, não é verdade? Tudo são coisas que tentam nos abalar o nosso psicológico, mas quando, através dessa iniciativa de abalo, o Senhor está ali, sempre pronto para nos ajudar e nos abençoar. Louvado seja Deus. O Espírito Santo está sempre em nós, quando nós damos espaço e visão a Ele. Ele está sempre em nós trabalhando. Mas eu tenho o poder de rejeitar o Espírito Santo? Tenho. Por que eu tenho? Porque o Espírito Santo me ama, tem ciúmes de mim e quer estar comigo sempre, operando na minha vida. Mas a partir do momento que eu sou uma pessoa que é corruptível, que eu sou uma pessoa que ainda não nasci novamente, ou se eu nasci, eu perdi esse foco, essa vida, essa história, aí o Espírito Santo vai me distanciando da minha vida. Ele vai deixando de operar sobre a minha vida. Por quê? Porque eu mesmo propus que acontecesse dessa forma. Reveja os conceitos, irmão, diante da tua vida espiritual, de como você é diante do Senhor, sua forma de ser diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sua forma de ler a palavra de Deus, sua forma de ouvir os louvores. Reveja os seus conceitos, reveja o seu comportamento diante do Senhor. Qual é a sua principal atitude quando você vai para um culto? Qual é a sua demonstração diante de Deus? O que você pensa que representa diante do Senhor para que Deus venha te abençoar de uma forma poderosa e maravilhosa? Agora, quando eu não tenho esses conceitos e essa visão espiritual, da mesma forma que eu entrei, da mesma forma eu vou sair. Eu não vou entender o que Deus tem para comigo. Não compreenderei o que Deus falou no trabalho, na reunião espiritual. Não compreenderei, porque eu estarei fora do foco de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o próximo versículo, quando nós observamos essa questão de regeneração. Observe que em Atos, no capítulo 9, versículo 17, diz: E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas e me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Fazendo uma pequena exegese, você vai ver que as chaves aí está aí. Primeira coisa, Ananias, obediente à voz de Deus, ele tremeu, lógico, se abalou por causa da situação natural, por causa da situação que ele, com os olhos comuns, estava vendo. Mas Deus queria mostrar para Ananias que o mundo espiritual é muito mais forte do que o mundo físico comum, natural. Então, Deus trabalhou dessa forma. E ele foi, lógico, com receio, com medo, com toda aquela situação, talvez de desespero, o psicológico dele, talvez abalado, mas ele foi atender a voz de Deus. Chegou lá, orou por Saulo. Sabemos que Saulo, as escamas dos olhos dele caíram após a oração, e ele começou a ver. Crente precisa ver. Ver o quê? O que é nascer de novo. Precisa ver a obra de Deus sobre a tua vida. Tem muita gente, nós não precisamos ir servir a Deus com escama nos olhos, irmão. O inimigo está colocando escama nos olhos de muita gente, para que não compreenda, não veja a glória de Deus. Para não compreenda que Deus faz você estar no Salmo 40, mas não se desespere no Salmo 13. Mas vem estar no Salmo 40, acreditando no Senhor, acreditando no melhor de Deus sobre a tua vida. Sabe qual é o melhor de Deus sobre a tua vida? Você pode até pensar, e alguns podem até dizer: o melhor de Deus sobre a minha vida foi um emprego novo, foi um aumento de salário, foi um carro novo, foi uma casa nova. Isso não é o melhor de Deus sobre a tua vida. O melhor de Deus é a presença de Jesus sobre você. Que todas essas coisas vão vir, como diz a palavra de Deus: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu busco o reino de Deus, eu estou buscando Jesus, eu estou buscando a palavra, eu estou buscando o Espírito, eu estou buscando as certezas de Deus em fé e em abundância de obras. E quando eu estou buscando isso, automaticamente Deus sabe as minhas necessidades, Deus sabe as minhas precisões, sabe tudo que está acontecendo em você. Aí você não precisa esclarecer numa lista de oração, né? Quando chega na igreja, toda essa oração pedindo as mesmas coisas, e Deus já sabe. Então busque o reino de Deus, busque o reino de Deus e a justiça, que é a verdade do Senhor, e Deus vai te abençoar de uma forma poderosa. Preciso ver, e além de ver,
como diz o versículo da palavra, que nós lemos aí em Atos 9:17. Além de eu ver, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Eu preciso estar cheio. O que é ser cheio do Espírito Santo? Tem gente que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas, mais alto do que o outro. Outras pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo é profetizar. Ser cheio do Espírito Santo é revelar. Ser cheio do Espírito Santo é o famoso sapatear, correr, né, dar pulo, é se mover do Espírito. Tem gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é conhecer muito a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? É você estar revestido do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é você ter uma vida íntegra com o Espírito do Senhor. É uma vida de aproximação plena com o Espírito do Senhor. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É saber que Deus está te olhando e não vendo só você, mas Ele vendo o Filho, Ele vendo o Espírito sobre a tua vida. Glórias ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é ter uma vida cheia do Espírito Santo. E quando nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, não temos tempo para pecar, não temos tempo para errar, não temos tempo de falar de ninguém, não temos tempo de falar de ninguém, não temos tempo de pegar microfone e falar de ABC, mal de ninguém. Sabe por quê? Porque estamos cheios do Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito do Senhor, nós sentimos aquela alegria, aquela graça, aquela virtude do Espírito. Quando somos cheios do Espírito Santo, a gente sente aquela comunhão, a gente sente aquele amor de cultuar a Deus, a gente sente aquele amor de ajudar o próximo, a gente sente de ofertar ao Senhor, sem ser que nem os fariseus, mostrando a sua oferta, o seu dízimo, mas em oculto, em anônimo, abençoando, e em anônimo sendo abençoado. Ser cheio do Espírito Santo é fazer a obra de Deus por excelência. Ser cheio do Espírito Santo é fazer a obra de Deus com zelo. A Bíblia diz: o zelo da tua casa me consumirá. Ser cheio do Espírito Santo é você ter a palavra certa, no momento certo, para você se expressar, e não aquela palavra ácida, não aquela palavra que machuca, que você pensa que está sendo normal, mas foi uma palavra sem pensar, descabida, sem intenção de machucar, mas acabou machucando. Então, vamos rever os conceitos, irmãos. Vamos se aproximar mais de Deus e ofertar a Deus com excelência, de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa na presença de Deus. É interessante que quando Deus vê os seus filhos reunidos na casa, Ele contemple o seu Filho e o seu Espírito no meio do teu povo. Isso que é importante. É como se fosse o quê? Hoje, a arca do concerto, a arca da aliança, então é a presença do Espírito sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o próximo versículo? Glórias a Deus. Observe aí na tua tela, Efésios no capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado. Amém? Então observe. Primeira coisa, o Senhor nos deu vida. Com a referência em João 10:10, vida com abundância. O Senhor nos deu vida, porque Ele nos vivificou pela chamada de Jesus, pela presença de Jesus, nos trouxe para a vida, nos tirou das trevas, nos tirou do mundo de desilusão, nos tirou no mundo pecaminoso, nos fez uma nova pessoa, uma nova criatura, nos fez um novo viver, um novo ser. E quando tudo se fez novo, todas as coisas também são novas. Não podemos viver do passado. Quem vive de passado só vai morrer no passado. Vivemos viver o atual de Deus, o momento de Deus. O amanhã a Deus pertence, mas o momento de Deus é agora. É para nos ajudar e abençoar, para que a obra dele seja poderosa. O momento de Deus é para sermos ferramentas de Deus para o reino de Deus. O momento de Deus é sermos ferramenta para as vidas serem alcançadas, as vidas serem libertas, as vidas serem ouvindo o Evangelho do Senhor. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, louvando o nome do Senhor, e através dos estúdios da Sam TV, que estamos aqui nesse momento, na TV Web. Louvado seja o nome do Senhor. Assim Deus aprove, assim Deus quis. Estamos aqui para levar essa palavra, para que você, meu irmão, para que você que está chegando pela primeira vez, possa entender e compreender os mistérios revelados de Deus sobre a nossa vida, a obra de Deus sobre a nossa vida, a obra de Deus sobre a tua história. Deus não chamou ninguém para ficar encostado. Deus não chamou ninguém para ser disperso. Deus chamou cada um de nós
como uma grande ferramenta com grandes propósitos. Deus chamou cada um de nós para grandes execuções em favor da tua obra, ao crescimento do reino. E nós estamos aqui através dessa mesma visão, através desse caminho que nós estamos atribuindo, que você está contemplando no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, nas mídias digitais, que você está vendo essa palavra de uma forma gratuita, de uma forma abençoadora, de uma forma para deixar o seu coração como um coração defensor, ou seja, um coração protegido, um coração revestido pela palavra de Deus. Esse é o propósito que nós estamos aqui nessa noite, em todos os momentos da programação deste canal e desta rádio, para que você seja abençoado, para que você seja cada vez mais crescente na graça do Pai e do Filho e do Espírito Santo, para que quando você lembra de tudo que você ouviu, diante de todas essas programações, você lembre do Pai e do Filho sobre a sua vida e lembre que o Espírito habita em vós. Louvado seja o nome do Senhor. Quero mandar um abraço rapidinho aqui para o nosso irmão, pastor Jean, lá da Igreja Evangélica Reconciliação. Deus abençoe tua vida, teu ministério, irmão, cada vez mais. Ao presbítero Francisco, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe tua vida. Diácono Sulino, Francini, Deus abençoe tua vida também. Glórias a Deus. Vamos prosseguindo aqui. João 10:10, que disse: vida com abundância. Amém? Vida com abundância é uma vida cheia de Deus. Entendeu? Aí você salta comigo em Romanos, no capítulo 3, versículo 24. Olha só que coisa gloriosa que o apóstolo Paulo disse. Ele falou às cartas aos Romanos: sendo justificado, ou seja, nós não tínhamos nada para oferecer, de graça, gratuitamente, pela sua graça, que é Jesus, que ele é a graça de Deus, favor imerecido de Deus, graça pela redenção que é em Cristo Jesus. Amém? Então nós somos redimidos pelo Senhor através da graça que há em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós estávamos distante de Deus, estranho diante do Senhor, estávamos pesados na balança, mas louvado seja o Senhor, que nós não estávamos com esse peso na balança, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas graças a Deus, de graça, o Senhor nos redimiu, nos chamou para uma nova história de vida. Interessante que a nova história de vida começa aqui, no mundo que nós estamos vivendo. E a outra história de vida lá no reino de glória, lá no céu. Creia que lá no céu tem um lugar te esperando. Creia que lá no céu tem um espaço reservado de Deus te aguardando. Não se desespere pelas lutas atuais, mas lembre-se que lá no céu o reino é o foco. Lá tem um espaço reservado de Deus para a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero estar nesse lugar também. Eu almejo estar nesse lugar. Eu quero que você também esteja nesse lugar, lá no reino de glória com o Senhor Jesus. Observe que no próximo versículo que nós vamos vendo na palavra de Deus, sobre ter uma vida nova com o Senhor. Efésios no capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvo. Graça, Jesus, salvo, novo nascimento, renascido no Senhor, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu não consigo construir de mim mesmo a salvação. Eu não consigo. Eu preciso da ajuda de Deus. Eu preciso do trabalhar do Espírito Santo para que essa fé que está em nós seja atribuída e construída para alegrar o Senhor, para que eu seja salvo pela graça que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E isso não é meu, não é teu, não é da igreja. De quem é? É de Deus. É dom de Deus, dado de graça para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o próximo versículo. Interessante que quando nós partimos para o próximo versículo, Romanos no capítulo 5, versículo 1, sois, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Igreja do Senhor, desperta para essas coisas. Observe bem. Primeiro, somos chamados, somos resgatados, fomos justificados pela fé que temos
em paz com Deus. Ou seja, pela fé. E através dessa fé temos paz com Deus. Quanta gente está na igreja e está tendo uma vida de tribulação? Quando eu falo tribulação, tribulação psicológica, uma tribulação espiritual. Precisa da paz de Deus, irmão. Não é aquela paz de Deus de cumprimento. Não é aquela paz de Deus de saudação. É aquela paz plena que brota, que surge, que nasce dentro de nós e saber, eu vivo em paz com Deus. Eu vivo em paz. No mundo difícil, no mundo pecaminoso, num mundo destruidor, cheio de coisa ruim, mas eu vivo uma paz com Deus. Olha que coisa boa. A minha igreja, tua igreja, vive a paz com Deus. Você crê nisso? Você que é obreiro, obreira, creia nisso. A minha igreja vive a paz com Deus. Ah, mas a minha igreja tem isso, tem aquilo, é assim, é assado. Olha, determine. A minha igreja vive a paz com Deus. Eu sou a paz com Deus. A minha igreja anda na paz com Deus. Ah, mas se é isso e aquilo, você que tem que determinar. Você tem que construir. Você tem que fazer com que isso aconteça. E se você vai fazendo com que isso aconteça, a paz do poder, que significa essa paz com Deus, vai reinando nessa congregação, vai reinando sobre esse ministério, vai reinando sobre a sua vida ministerial. A vida ministerial, ela é individual, mas quando ela é construída, interessante que ela tem um poder de ser coletiva. Ou seja, você foi chamado de uma forma ministerial. Não estou falando de cargos, não estou falando de posição, estou falando ministério de Deus. O ministério de Deus, o ministério do poder da palavra. E quando Deus te chamou para esse poder da palavra, não estou falando que você é um grande pregador ou um grande ensinador, instrutor. Não é isso. Eu estou falando do ministério de Deus, de vida, de mudança, de estrutura espiritual diante do Pai. É isso que Deus se importa. As outras coisas, o seu esforço, a sua leitura, o seu cântico, é onde o Espírito vai aprimorar. É onde Deus vai trabalhar e vai fazer isso fluir para os campos. Glórias ao nome do Senhor. Aí você é justificado pela fé, sua fé, você vai tendo esse trabalhar da paz de Deus. Glórias ao nome de Jesus. E através do Filho, que é Jesus Cristo, que está sempre no nosso meio. Sabe qual é o hábito que nós temos de dizer nas igrejas? Jesus está aqui, não é não? Não é verdade? E se Jesus está aqui, a gente precisa promover com que isso realmente aconteça. Ah, mas eu não consigo os meus olhos ver. Não vai mesmo. Com seus olhos naturais, físicos, não vai mesmo. Mas com seus olhos espirituais, pela fé, os chavões antigos que diziam, pela fé Jesus está aqui, né? Pela fé receba, pela fé vai acontecer, pela fé vai executar. Olha, pela fé eu creio que Jesus está na tua vida e na tua casa, que você vai adorar a Deus. Pela fé. E através dessa fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é das coisas que se espera, aí eu espero. Peraí, eu não vejo Jesus, mas eu espero. Eu não vejo Jesus, mas eu espero. Eu não vejo Jesus, mas eu acredito. Eu não vejo Jesus, mas eu sei. Mas eu não vejo Jesus, mas eu confirmo. Eu não vejo Jesus, mas eu estou confiante. Eu não vejo Jesus, mas eu estou aqui como um servo. É aí que faz a diferença. Como que você vai para a igreja? Você vai como um crente? Você vai como um servo? Ou você vai como um cristão? Outra hora eu posso trazer essas três grandes diferenças. O que é ser um crente? O que é ser um servo de Deus? E o que é ser cristão? Tem gente que pensa que é a mesma coisa, mas existem diferenças grandes entre um e o outro. Quando eu vou para a igreja, de uma forma comum, daquele momento de culto, eu estou sendo o quê? Um servo? Um crente? Ou alguém que realmente é cristão? No meu dia a dia, ao meu levantar, como que eu sou? Eu sou um crente? Quando eu começo a entender o que é mundo, né? Quando você acaba de levantar, você entendeu o mundo físico real. E aí você vai na sua caminhada. Aí Deus revela para você o mundo, para você ver o dia, para você contemplar o clima, para você respirar, você falar, Deus te revelando para você um novo ser, um novo viver. E através desse novo viver, aonde você fala, Jesus, eu não estou te vendo, mas eu sinto. É ir para a igreja, eu te sinto, Senhor, na minha vida,
porque eu sei que o Senhor está comigo. Ainda que as situações venham me abalar, ainda que o inimigo venha dizer que eu não sou justificado, ainda que o inimigo venha dizer que eu não fui chamado, não sirvo para te servir, mas a minha alma, a minha fé, meu espírito está dizendo que eu sou mais do que vencedor, que eu sou escolhido pelo Senhor, faço parte da nação eleita, faço parte do povo escolhido, ainda que seja pouco, porque a sua palavra diz, muitos são chamados, poucos escolhidos, ainda que eu faço pouco, faço parte desse poucos escolhidos, mas eu quero estar entre os escolhidos. Não importa se a fila diante do Senhor, naquele grande dia, na entrada da mansão celestial, na cidade santa, não importa o tamanho da fila, sabe qual é o mais importante? É você estar nessa fila, o importa é você fazer parte dessa fila, não importa se você faz parte do corpo do Senhor, não me importa, eu não me importo se é apenas um pedaço da unha, ou é apenas um pedaço do dedo, não me importa, sabe o que me importa para mim? É fazer parte do corpo, é fazer parte da história, é fazer parte do grupo que vai estar eleito para a salvação, é fazer parte do salvo, é fazer parte daqueles que venceu por amor ao nome do Senhor. Isso que é importante, é fazer parte do reino, é fazer parte, porque para fazer parte é onde eu tenho que estar nascendo de novo, todo dia, todo momento. Situações que veio para me deixar nervoso, situações que veio para abalar o meu psicológico, mas eu preciso entrar no nascimento psicológico. Difícil, né? É difícil, mas eu preciso, porque aí o Espírito vai trabalhar. Quem vai trabalhar não é a ira, quem vai trabalhar não é o homem humano, que isso é sujeito ao erro, mas vai trabalhar o Espírito do Senhor. Que coisa boa, que coisa gloriosa. Observamos no próximo versículo da palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 8, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para um decreto. Ou seja, entre parênteses aí, processo da santificação. Então sabemos que todas as coisas elas são contribuídas juntamente. A palavra-chave é contribuir. Quem contribui para o reino são juntamente visto diante do Pai para aqueles que amam ao Senhor. Então, se eu contribuo para o reino, eu estou amando a Deus. Não importa. Como você contribui? É orando? Como que você contribui? Jejuando? Como que você contribui? Pregando? Como que você contribui? Ensinando? Eu contribuo nas obras sociais da igreja. Se você está fazendo isso, você está contribuindo para o bem da obra e está amando ao Senhor. Não importa, todo departamento é importante da casa de Deus. Isso significa os que são renascidos. Renascido de uma nova vida para o reino crescente. É o chamado processo de santificação. O que é santificação? Separado, é isso? Separado do mundo, separado das coisas que não agradam a Deus. Santificado, porque o apóstolo Paulo disse que nós fomos chamados para uma grande obra. E essa grande obra requer santificação. A santificação da velha criatura, a santificação da velha pessoa, a santificação de um mundo pecaminoso. Isso é mudança de vida, isso é ser nascido em Cristo. Observamos no próximo versículo, em João, no capítulo 1, versículo 12, glórias a Deus. Mas todos aqueles o quanto o receberam, dá-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome. Observe que a chave desses versículos é, primeiro, os que receberam. Para receber, tem que ser visto. Para ser visto, tem que ser, além de ser visto, ser contemplado. Então, aqueles que o receberam, Jesus, foram contemplados por Deus. E através dessa visão de Deus, foram chamados filhos de Deus. Foram chamados, agora eles fazem parte do reino de Deus. Por que eles fazem parte do reino de Deus? Porque eles creram. Bem-aventurados os que não viram, mas os que creram. Então aqueles que crê verão coisas gloriosas. A Bíblia também nos ensina dizendo que aqueles que creem no Senhor verás a glória de Deus. Não é assim que está escrito? Então vejamos uma coisa interessante. Esses são os meios essenciais da regeneração visto ao lado de Deus sobre o nosso lado. O lado de Deus sobre o nosso lado. Então, primeiramente, é o lado de Deus. Qual é o lado de Deus?
lá no alto céu, no alto sublime trono, ele viu que um povo recebeu seu filho, ele viu que um povo deixou a palavra do filho brotar de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa. Ele viu que um povo que quando olhou para o filho, Jesus, creu no filho. Entendeu? Então, esse é o segredo, um pequeno segredo da vitória em relação ao nascimento. É crer no filho e crer no poder que Deus te recebeu. Coisa boa, né? Saber que Deus te recebeu. Fala se isso não é um privilégio muito grande da nossa vida, e saber que nós somos tão limitados, tão fraco, tão falho, e Deus mesmo assim nos recebeu. Mesmo assim Deus nos estendeu a sua mão e nos amou, nos tirou da destruição eterna. Vamos para o próximo versículo? Abra a tua Bíblia em João 1,13. Os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, mas nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Olha aí. Não nasceram do sangue. A obra da regeneração, a essência da regeneração, na visão de Deus, não é feita pelo sangue nem pela carne, mas é feita pela vontade plena de Deus. Como é bom para o crente estar debaixo de uma plenitude de Deus, plenitude do Senhor. Nós não fomos nascidos lá no céu, no reino de Deus, por obras humanas, mas foi por obras divinas. Então foi pela vontade de Deus. Como? Primeiro, enviou Jesus, o ministério cristocêntrico. Depois que ele enviou Jesus e teve o ministério cristocêntrico, aí há o poder de quê? Da aceitação. Sabe por que muitas pessoas às vezes não é tão abençoado? Por causa da aceitação. Por causa da dúvida da aceitação. Quando eu falo abençoado, vamos partir do princípio. Bênção espiritual. Uma pessoa que tem uma espiritualidade focada, fortalecida, revestida pelo Senhor. Uma pessoa que não se abala por qualquer coisa. E quando a pessoa está revestida espiritualmente, a gente sabe que Deus vai trabalhando no oculto sobre a tua vida. E Deus ele vai trabalhando para que você use essa espiritualidade para o seu crescimento, para a sua maturidade espiritual, para uma vida cristã poderosa. Porque não adianta você receber de Deus e chegar um momento que Deus ele não te der e você vai ser aquele crente chato. Sabe aquela criança que vai para o mercado e ele quer um doce e a mãe fala, não vou comprar o doce. O que aquela criança faz no mercado? Tem criança que se perdia no chão, grita, berra, faz um show, não é verdade? Então, assim é o crente que não tem experiência com Deus. Ele faz o show dele, ele grita, ele faz tanta coisa para tentar emocionar Deus. Ele tenta atribuir tantos adjetivos e formas dentro da igreja, da sua vida, para tentar conquistar Deus. E Deus fala, meu filho, você precisa ter uma experiência do não, para que você entenda quem é que faz, quem é que realiza, quem é que muda, quem é que abençoa, quem é realmente o abençoador. Porque se eu vir para a igreja, toda vez que eu pedir para Deus e Deus me der, vai chegar um momento que eu não vou precisar mais de Deus. Vai chegar um momento que eu vou olhar para Deus e falar, Deus, não preciso mais de Ti, porque tudo que eu pedi o Senhor já me deu. Então eu estou tranquilo, eu estou com uma alma satisfeita, eu estou com o meu corpo satisfeito, uma vida humana satisfeita, não me falta nada. Então chega a esse ponto que aquela essência do primeiro amor, aquela essência de caminhar com Deus, perde-se. Por que perde? Porque tudo que a pessoa pediu, Deus deu. Tem coisas que Deus não faz por nós, por mim, por você. Por que Ele não faz? Porque talvez eu não sou merecedor de receber. Talvez eu não sou digno de receber. Talvez se eu achar que eu preciso, Deus vai olhar isso daí, não vai te ajudar espiritualmente.
não vai crescer você na graça, não vai crescer você no conhecimento. Então tem coisas que Deus guarda, livra, repreende, protege a tua igreja, para que a igreja não seja uma igreja raquítica espiritualmente, não seja uma igreja anêmica espiritualmente, não seja uma igreja improdutiva espiritualmente, uma igreja que não produz nada, uma igreja que quando vai no campo, através das almas, não sabe lidar com as almas, não sabe o que falar com as almas, não sabe como expressar a palavra perante as almas, não sabe o que dizer no ensino para as almas. E aí é uma igreja que de vez abraçar, de vez acolher, de vez dar o crescimento ao reino, é uma igreja que afugenta as almas, é uma igreja que espanta as almas. Sabe por quê? Não nasceu de novo, não cresceu na graça, e quando achou que cresceu, perdeu o conhecimento. E quando perdeu o conhecimento, as vidas que hoje que nós estamos vivendo, que não basta só ter Bíblia, irmão, precisa do poder, precisa da revelação. Bíblia, conhecimento, palavra, até o diabo sabe. Prega, e prega até mais do que muitos por aí, porque acha que sabe tudo, mas é muito cuidado. O conhecimento de Deus na palavra tem que ter muito cuidado, para que você não tropece no seu próprio erro, para que você não tropece no seu próprio ego, porque não nasceu de novo. E se nasceu, perdeu o nascimento, o foco principal. Existem aquelas pessoas que são tão egocêntricas, que ele caminha de um jeito, ele vai longe, ele vai muito longe, vai conquistando tantas coisas pelo seu ego e pela sua arrogância, mas quando chegar lá na ponta, quando ele olhar para os lados, não vai estar ninguém do seu lado. Sabe por quê? Porque a sua arrogância, a sua falta de nascimento com Deus, você perdeu lá atrás. Sabe o que você é hoje? Apenas um crente velho, e não um velho crente. É um crente que apenas vive do passado, da época que a igreja era de um jeito, e achando que a igreja tinha que ser que nem aquela forma. A igreja mudou, a igreja evoluiu, nós dizemos que somos igreja, nós evoluímos, nós crescemos, nós conhecemos Bíblia, porque é preciso conhecer Bíblia, é preciso conhecer a palavra, não é só de texto, precisa entender o contexto, a exegese, a espiritualidade, a revelação da Bíblia, para que você tenha um contato profundo com Deus, um contato próximo com Deus, e não apenas de palavras, como Jó, só conhecia Deus de ouvir. Eu estou na igreja, mas só escuto, só estou vendo, só ouvindo, mas não tem experiência, não tem vivência. Precisa ter vivência, precisa ter nascimento, transformação de vida. No início do ensino, eis que faço uma coisa nova. Se Deus faz coisa nova, é em todas as áreas da nossa vida, é em todas as áreas do nosso ser. Próximo versículo, abre a tua Bíblia aí. Olha só que coisa maravilhosa. 1 Pedro no 1:3, glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Olha a chave, grande misericórdia, segunda chave. Gerou de novo para uma vida de esperança. Observe, olha aí, grande misericórdia, esperança. Quem quer a esperança do crente? Quem quer a esperança do salvo? Jesus é a esperança, não é verdade? Nossa esperança, ela é viva para todo sempre. A do mundo é a última que morre, mas a da igreja vive para todo sempre. Se ela vive para todo sempre, vivemos uma vida de misericórdia. Quem dá misericórdia, recebe misericórdia. E aí continua no versículo, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não é verdade? Louvado seja Deus. 1 Pedro 1:3 está escrito, pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Ou seja, a morte e a ressurreição de Cristo sobre a nossa vida. Se ele não tivesse feito o plano de Deus, que é o seu propósito, como uma ovelha muda, para nos dar vida e vida com abundância, a gente não teria essa misericórdia, a gente não teria essa esperança viva em todo aspecto. Glórias ao nome do Senhor. Esperança viva em todo momento. Isso é ser uma pessoa renascido no Senhor, entendeu? É uma pessoa renascida no Senhor, porque é uma pessoa que vive o melhor de Deus todo dia. Quem que é o melhor de Deus mesmo? O melhor de Deus é
Cristo Jesus. Porque o melhor de Deus que estava lá no alto sublime trono, não é os anjos, não é os querubins, não é os serafins, não é os arcanjos, não é ninguém. Somente Cristo, que despiu de sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. E deu essa vitória para a nossa vida. A maior vitória de Deus foi enviar Jesus e o propósito dele ser executado. Construção de igreja, construção de família. Olha, a gente vem para a igreja e fala assim, olha, nós estamos em família. Não é assim? Nós estamos em família. Mas o culto é para a família ou é o culto da família? Então tem que ter um diferencial. Culto da família é um para com o outro. Eu venho porque meu pai é isso, porque meu pai falou, porque minha mãe é isso. Culto da família. Porque eu gosto de ouvir ali o obreiro, a obreira, tem uma mensagem boa, tem a irmã louva bem. Culto, isso é culto da família. Agora, quando é culto de família para Deus, mesmo estando ali, parentes, família humana, biológica, mas ali se tornou uma família espiritual, uma família de reino. Esse é o propósito de Deus, a construção, a arquitetura do Senhor. Família do reino de Deus. E se nós somos família, expressão de amor, na verdade? Expressão de graça, expressão de caridade plena, expressão de oração, um pelo outro. Não é expressão de família? Não é assim? Intercessão, expressão de família. Ah, um jejum para o meu irmão, para a minha irmã, expressão de família. A irmã precisa de uma coisa, pediu-se a tal oferta, expressão de família. Ou será que a gente só quer receber e nada para fazer? Então eu preciso ter essa expressão. E essa expressão, ela é vinda de um novo nascimento na presença do Pai. Deus, quando olha para mim, para você, ele tem que ver Jesus. Ele tem que ver o Filho dele. É um prisma, é uma ligação, é uma forma de um caminho de visão de Deus. Ele vê o próprio Filho em mim. Que quando ele vê Jesus em mim, o inimigo não chega perto. Quando ele vê Jesus em mim, o inimigo não se aproxima. Ele fica ao meu derredor. Ele não consegue me tocar porque Cristo está em mim. Paulo disse, nós lemos, não vivo eu, vivo, comum, humano, mas eu vivo Jesus em minha vida. Eu já morri na carne, já morri lá crucificado, já foi, já passou. A velha criatura matadora, a velha criatura questionadora da igreja, se a gente olhar para esse contexto de Saulo, a velha criatura que destruía a igreja, tentava destruir o crescimento da igreja, a velha criatura que matava, mandava matar, foi crucificado. Então, irmãos, se você quer ter uma vida abençoada, deixa a velha criatura continuar sempre crucificada, que aí você vai ver o novo de Deus acontecer sobre a tua vida. Que aí você vai ver que você vai ter um novo falar, que você vai ter um novo pensar, que você vai ter um novo olhar, você vai ter até um novo respirar. Sabe por quê? Porque o novo de Deus sobre a tua vida. Você vai ver as coisas acontecerem de uma forma rápida. Coisa boa é saber que as coisas de Deus aconteceram rápido. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele vai mirrar o tempo, reduzir o tempo ao teu favor. Mas para isso acontecer, eu preciso nascer de novo. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos para a palavra de Deus em cartas de Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém que está em Cristo, nós já falamos aí, nova criatura. Olha as chaves, a exegese desse versículo. Primeiro, está em Cristo, é o estar. Alguém está. Eu estou em Cristo, aí tudo se faz novo. Nova criatura. Aí quando eu sou novo, porque eu estou em Cristo, além de eu ser uma nova criatura, as coisas antigas se passaram. A parte C do versículo está dizendo, e que surgirão coisas novas. Ou seja, é o trabalhar do Senhor. Esse versículo precisa acontecer na nossa vida. Esse versículo precisa acontecer na nossa história. Precisa acontecer esse 5,17 todo instante. Nós que servimos a Deus, na tua igreja que você serve a Deus,
no culto relâmpago, né? Que é o antigo culto ao ar livre, né? Chama-se em alguns lugares culto relâmpago. O que é isso? É momento. Nossa vida é feita de momento. Todo momento tem um início, meio e fim. Todo momento tem um início, meio e fim. A obra de Deus, o plano de Deus tem início, meio e fim. O que você está passando tem um início, meio e fim. É um momento. Momento de se alegrar, momento de chorar, momento de glorificar, momento de adorar, momento de estar caminhando firme, momento de glória. Isso é o momento. Momento da virtude de Deus, momento de entender o que significa palavra, Bíblia, louvor, todos os departamentos da igreja. Isso é momento, tudo isso é uma introdução. Sabe por quê? Porque Deus tem muito mais conosco em toda a nossa história e lá no reino de Deus. Isso é o momento de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Vamos para o nosso intervalo? E quando nós ir para o nosso intervalo, você vai compartilhando, você vai adorando, você vai entendendo a reflexão daquilo que nós já ouvimos até agora, daquilo que você aprendeu até esse momento. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vamos entendendo tudo que nós ouvimos desde o início desse trabalho até agora, nós vamos vendo que Deus tem muito mais para a minha vida e para a tua vida, para a nossa vida, para teu ministério, para a tua causa. Quantas causas estão na mão de Deus nesse momento, irmão? Quantas e quantas causas foram oradas nesse dia de hoje nas mãos de Deus? Deus pode fazer isso acontecer? Pode. Deus pode realizar isso acontecer? Pode. Só que tem momento de Deus, tem a hora certa do Senhor, tem a hora certa de Deus realizar. E é onde entra esse momento que para nós entendemos que estamos debaixo de um caminhar de Deus. Glórias ao nome de Jesus. E quando nós entregamos isso nas mãos de Deus, você vai sendo fortalecido. Um contexto de Efésios 6:11, realmente de ser revestido da armadura de Deus, vai acontecendo sobre você. Por quê? Porque você vai entendendo que Deus é Deus sobre a tua história. Amém? Fique firme, fique na presença do Senhor. Não se abale por pequenas coisas. Não se abale por coisas pequenas, coisas vãs, coisas que não atribuem a nada. Não se abale por palavras mal proferidas perante a tua pessoa. Saiba de uma coisa, Jesus é muito mais do que isso. Jesus é muito mais importante do que isso. E Jesus é muito além disso que foi proferido. E Ele tem tantas coisas para abençoar a tua vida e a tua história. Amém? Deus continue abençoando a tua vida nessa audiência que estamos aqui nessa noite. Deus continue abençoando a tua casa. Continue conosco, continue nos dando o prestígio da tua presença conectado para a glória de Deus. Seja muito bem-vindo novamente no nosso programa Momento Bíblico, a qual hoje estamos finalizando o assunto muito importante para a nossa vida cristã, que é por que eu tenho que nascer de novo? Por que eu tenho que estar sempre nascendo novamente, sempre na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É necessário para que quando eu tenho essa atitude de renascimento, eu sou sempre uma pessoa nova na presença de Deus. Sempre uma pessoa alcançada pelas bênçãos do Senhor. Quero aproveitar nesse momento, agradecer a Deus e agradecer por você estar conosco nessa noite. Por você estar conosco, conectado, nos vendo ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, pelas mídias digitais da TV São Publicidade, na rádio web nesse momento, aos irmãos que mandaram sua mensagem, paz do Senhor para nossa irmã Luciana Félix, paz do Senhor para o nosso irmão evangelista Luiz Miranda, Deus abençoe. Elvis Mar, sempre conosco aqui, Deus abençoe, amado irmão. Pastor Jânio Júnior, é isso? Deus abençoe tua vida, pastor, teu ministério em Cristo Jesus. E a todos os irmãos que têm nos prestigiado com a tua audiência. Deus abençoe tua vida. Todos os irmãos que estão conectados, compartilhe esse programa, compartilhe cada vez mais, anote na sua agenda.
Já deixa como um órgão oficial da sua vida espiritual. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, estamos aqui na TV São Publicidade, sempre trazendo um tema, abordando, esmiuçando os versículos bíblicos em favor do povo de Deus, em favor do seu crescimento, em favor da tua vida espiritual e ministerial, para que nós compreendamos o melhor de Deus a cada instante, para que nós, na nossa caminhada, tenhamos uma vida melhor e maior na presença do Senhor, para que quando Deus olhar para mim, eu seja mais filho, mais filha, para que Deus olhe para você e veja Cristo na tua vida, veja o Espírito Santo sobre a tua vida. Quero orar, agradecer a Deus pela TV São Publicidade, pela oportunidade de estarmos aqui adentrando no seu lar, adentrando no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador e falando o melhor de Deus para a tua vida. Vamos orar, agradecer a Deus? Que Deus Pai Todo-Poderoso nos ajude nessa noite, nos dando graça a todos os irmãos, a todos os ouvintes, a todos os telespectadores, que possamos estar como uma família, como um povo de Deus, um povo que ama um só Senhor. Não importa a denominação, não importa a localização, aonde você está, o que importa é Cristo na tua vida, o que importa é você com Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, tenha uma noite abençoada, tenha uma noite próspera, tenha uma noite agraciada, tenha uma noite cheia de Deus sobre a tua vida e quarta-feira que vem estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém.